Bom, pessoal, tranquilo? Estamos aí para mais uma aulinha de português. Nossa última bateria de exercícios de conectores coordenados. Já fizemos aí 75 frases. Vamos continuar olhando para as frases aí. A gente já relembrou isso aí 1000 vezes. Já vimos a teoria, já vimos os conectores explicativos, conclusivos, alternativos, adversativos, aditivos. Os 5 tipos de conectores coordenados que a gente tinha que estudar. Já treinamos bastante. Vamos lá para a nossa saga aí, olhando para cada frase, tal como a gente fez nas outras frases anteriores, separando cada frase, onde está o conector e classificando o conector aí, vendo em que categoria ele se encontra, qual tipo e finalizando o cara, tá? Então vamos lá para a frase 76? 76 diz o seguinte: não pense que as coisas vão mudar rápido. Mudanças são, pois, muito lentas. Então vamos lá. Primeira frase é: não pense que as coisas vão mudar rápido. Tá aqui. Separamos. Segunda começa depois dela e vem lá dizendo: mudanças são, pois, muito lentas. Aliás, aqui o conector não está sublinhado. A gente sublinha, embaixo também. Bom, enfim. O conector que está aí destacado, que não estava, é o pois. É o pois. Beleza. O pois, ele inicialmente está em que categoria de conectores? Vamos relembrar, tal como a gente sempre relembrou. Inicialmente, ele aparece lá nos conectores explicativos, para introduzir um esclarecimento, uma justificativa. São conectores que servem para isso. Então, relembrando, quando você tem lá verbo no imperativo ou com ideia de futuro, vou botar aqui futuro, ou futuro, ou com ideia de futuro, e vem lá o porquê e o que, aí não tenha dúvida, é explicativo, se precisar olhar antes. E temos o pois. O pois, se ele está antes do verbo da frase em que ele está inserido, ele é explicativo. Quando não acontece isso, a gente tem que lembrar o outro esqueminha do pois, que é onde ele pode aparecer, que é como conector conclusivo. Então aqui como explicativo é a primeira situação e como conector conclusivo é a segunda situação. Então relembrando aqui no cantinho, aqui ele tem que aparecer antes do verbo, vou abreviar. E aqui, para ser conclusivo, é o contrário, é depois do verbo da frase em que ele está inserido. Certo? Lembrado isso, é só observar onde está o pois, onde está o verbo. O verbo aqui é o verbo ser. O verbo é o verbo ser. Aqui na frase em que ele está inserido, que é a segunda frase. Então ele está depois, concorda? Se ele está depois, fechou a conta. Não tem mais o que discutir com a frase, nem com o conector. Quando ele está depois do verbo, ele é o segundo caso, ele é o conector conclusivo. Ele está aqui fechando a ideia, ou introduzindo uma obviedade, tanto faz. E aqui é meio óbvio o que? Na verdade, aqui é o sentido de obviedade. Aqui não pense que as coisas vão mudar rápido. Então, se ele diz que já não é para pensar que as coisas vão mudar rápido, é porque elas não mudam rápido, elas mudam lento. De modo muito lento. Certo? Então aqui era a situação de introduzir uma obviedade, algo que está na cara, que está evidente para qualquer um enxergar. Legal? Então essa foi a 7.6, estou partindo para a 7.7. 7.7 diz: acredite no seu instinto, que tornará seu cérebro preguiçoso.
Aqui a frase ficou esquisita? Não, entendi o sentido. Ó. Acredite no seu instinto que tornará seu cérebro preguiçoso. Está dizendo que o instinto é que, na verdade, deixa as coisas preguiçosas e não o raciocínio. Né? Se fosse raciocinando, não ia ficar preguiçoso. Bom, enfim. Primeira frase diz: acredite no seu instinto. A segunda começa com o que? E vem lá, a segunda frase tornará seu cérebro preguiçoso. Bom, o que aqui é o nosso conector. E a gente acabou de falar do que? Está aí na sua frente, né? Nos conectores explicativos. Você tem verbo no imperativo ou no futuro, ou com ideia de futuro, e vem o porquê e o que, esse conector é um conector que introduz uma explicação, um esclarecimento, né? Isso aí é um esclarecimento, uma justificativa. Certo? Tranquilo? E aí, se você quisesse conferir, ver se tem verbo no imperativo, é só olhar para a frase anterior. Olhando para a frase anterior, você tem lá o acredite, né? O acredite, é um verbo no imperativo. Ele pode estar, dependendo do contexto, expressando uma ordem, né, ou um pedido, né, ou um desejo, ou uma súplica, ou uma vontade, né? Então, depois de verbo no imperativo, vindo o que ou o porquê, não tenha dúvida. É um conector explicativo. Legal? Foi? Essa parada aí. Tô indo para 7 e 8, tá? 7 e 8 diz: quer satisfeita, quer descontente, teremos que trabalhar muito hoje. Bom, a primeira frase começa com quer, que é um conector. Aí a segunda começa com o quer, que é o conector que a gente vai analisar. E a terceira frase é o teremos que trabalhar muito hoje. Bom, já falei que o primeiro quer, é o nosso conector tal como é o que está destacado, né? E onde é que esse maluco se encontra? Qual é a categoria dele? A gente vai classificar os dois, né? Esses caras estão na categoria dos conectores alternativos, né? São conectores alternativos, né? E quais são os conectores alternativos que a gente estudou, né? Que a gramática ensina para a gente, como tipicamente alternativos, que indicam outra possibilidade, outra opção, são lá o, ora, o quer, o seja, o nem, o já, o por um lado, o por outro lado, o de um modo, o de outro modo, né? Bom, enfim, lembramos o camarada, né? Tá aí o quer, terceiro conector listado, ou ora, quer. Então são conectores para mostrar outras possibilidades, outras opções, né? Então são conectores alternativos. Tá claro isso? Tá? E aí que a oscilação, né, tá presente, né? Aqui é a oscilação de opções, de ações. Também pode ser entendido dessa maneira, né?
Então você tem aqui o quer satisfeito e quer descontente, são as duas ações, né, que estão em jogo, né, em relação a ter que trabalhar muito hoje, né? Seja satisfeito, seja descontente, no caso aqui de sentimentos, sensações, né? E oscilação de sensações, sentimentos, né? Seja sentimento de satisfação ou descontentamento, não tem jeito, vai ter que trabalhar muito hoje. Beleza? Tranquilo? 7, 8, tá arrematada, hein? Tô indo para 7, 9. 7, 9 diz: a preguiça é a mãe da miséria. Outro sim de uma vida morta de realizações. Bom, primeira frase aí a preguiça é a mãe da miséria. Que, aliás, é um ditado popular, né? Uma frase popular. E aí depois começa a outra lá com outro sim e vem lá de uma vida morta de realizações. O outro sim é o conector que a gente tem que classificar juntando aqui, que está juntando aqui a segunda frase à primeira. Esse camarada é o nosso conector. Beleza. Qual é a categoria em que ele se encontra? Vamos relembrar? É a categoria dos conectores aditivos. Né? Quais foram os conectores aditivos que a gente teve? Aqueles para indicar soma, adição, acréscimo de informação. Você teve o e, o nem, quando vem depois de palavra negativa. O mais também. A gente tem ainda o tampouco. O sequer. O outro sim. O demais. O ademais. Ainda o além de. Ou além disso. E aquelas correlações do não só ou do não somente, ou do não apenas, seguidos de como também, como ainda. Ou ainda o mais também e o mais ainda. Bom, e aí relembramos a galera dele. E tá lá o outro sim, ó. E, nem, mas também, tampouco, sequer, outro sim. Então esse conector é um conector para somar informações, acrescentar informações. Costumo dizer que ele costuma equivaler, numa tradução simplória, ao e também. Né? Tranquilo? E o e também é para somar informação. E o que está sendo somado aí na leitura, na interpretação do texto? Ele está dizendo aqui que preguiça é a mãe da miséria, e está somando aqui a questão da miséria, a uma vida morta, certo? Morta de realizações. Claro, se você está na miséria, você não vai conseguir, ter, por causa da preguiça, não faz nada, fica coçando o saco o dia inteiro, só no TikTok, só em rede social. É legal rede social, mas tem que se mexer um pouquinho mais, né? Enfim. Aí ele bota que vai ser morta de realizações, ou seja, não vai realizar nada, né? Tudo que teria para realizar não realiza, não nasce, fica morto. Belezinha? Bom, frase 79 foi isso, estou indo para 80. A 80 diz: o presidente pensou em falar com o ministro, todavia desistiu. Bom, a primeira frase é: o presidente pensou em falar com o ministro, beleza, encerrou ela aqui, começou a outra com todavia.
O conector aí é o todavia. Onde que está o todavia? Qual é a categoria do todavia? A gente já listou? Não, a gente tem que listar. Né? Então a gente vai listar agora. Esse camarada está na categoria dos conectores adversativos, né? Que serve para introduzir uma situação adversária, um oponente, uma oposição, uma ideia de oposição. Né? E quais são os clássicos conectores adversativos? São o mais, o porém, o todavia, o contudo, o no entanto, o entretanto, ainda temos o agora, que pode funcionar como elemento de oposição, o já, o e seguido de não, e ainda o não obstante quando vem introduzindo uma frase que mostra um fato no presente, no passado ou no futuro. Né? Então aí lembramos o camarada. Tá aí, ó. O mais, porém, o todavia é o terceiro conector, né, listado, e aí a gente não tinha mais o que pensar. Aí é um conector adversativo. Aí você poderia perguntar, pela leitura, mas cadê a oposição aí? Onde que está a oposição? Do que com que? A questão está aqui, é do presidente pensar em falar, querer falar, e se opondo aqui ao desistir. O que é o desistir? É o não falar mais. Certo? Então a oposição está entre o falar, ora pensar em falar, ora pensar em não falar mais. Certo? Era essa situação aí que a gente tinha para visualizar com relação à leitura, né, da ideia de oposição, da ideia de contra-argumentação aí. Né? O adversativo, não se esqueça, tem a ver com a ideia de adversário. Adversário é oponente. O oponente tem a ver com oposição. Tá? Situação contrária, um obstáculo, sei lá o quê. Beleza? Tá legal? Que tem a ver com as ideias de fazer uma ressalva, né? Fazer um pormenor, dar um detalhe ali da situação contrária, tá? Então 80 foi isso. Estou indo para 81. 81 diz: pensou muito, mas não chegou a conclusão nenhuma. A primeira frase é pensou muito. A segunda começa com mais, que aliás é molezinha resolver essa altura do campeonato. Né? A segunda frase diz: não chegou a conclusão nenhuma. O conector aqui é o mais. Acabamos de listar o mais. Mais sem i, hein, galera? Esse conector tá aí, ó, mais, porém, todavia, contudo, no entanto, tá em cima aí, ó, na tua frente aqui, ó, o primeiro, ó, dos adversativos. Ele é um conector adversativo, é para a ideia de oposição, de contra-argumentação, de ressalva. Aí você quer, de novo, visualizar a leitura dele, o contexto de leitura. Então vamos ver. Aqui você tem o pensar muito e não chegar a conclusão nenhuma. Se o cara pensou muito, era para ter tido o quê? Conclusão. O esperado seria uma conclusão. Só que aqui o que aconteceu foi que pensou, mas não concluiu nada. Então a oposição está entre o pensar para ter conclusão e o não ter conclusão. Não ter chegado a conclusão nenhuma. Certo? Tá aí a oposição que a gente precisava enxergar. Tá legal? Beleza? Então 81 foi molezinho, hein? 81 mais moleza que isso, só 2 vezes isso. Tô indo para 82, hein? 82 diz: acredite em você ou no que você quiser. Vamos lá, a primeira frase é acredite em você. Segunda começa com ou e vem lá no que você quiser, que seria acredite no que você quiser. Então tá, beleza. Tá aqui o ou, é o nosso conector. E esse conector também, a gente não vai perder tempo com ele.
Por quê? Porque a gente encontrou ele onde? Na listagem dos alternativos. Vamos relembrar? Cadê aqui, ó? Na frase 78 a gente relembrou os alternativos. Quais foram lá os conectores? Ou. Eu boto 2 vezes, pode ser 3, 4, 5, 20, 1000 vezes aí, tanto faz a quantidade de vezes do ou. Ou, ora, quer, seja, nem, já, por um lado, por outro lado, de um modo, de outro modo. Esses conectores são para mostrar opções, alternativas. Então, o ou aqui é um conector alternativo, certo? Mostra aqui uma oscilação de opções, mostra a outra opção, certo? Outra possibilidade. Qual é a primeira possibilidade? Acreditar nela mesma, na pessoa mesmo, ou qualquer outra coisa que não precisa ser ela mesma. Beleza? Certo? Então a leitura do 82 era essa paradinha aí só que a gente tinha que ver. Tá? Beleza? Tô indo para 83, hein? 83 diz: o ônibus bateu no poste. Sendo assim, terão que indenizar as vítimas. Bom, primeira frase diz: o ônibus bateu no poste. A segunda começa depois dela, vem lá sendo introduzida pelo sendo assim, e vem lá o terão que indenizar as vítimas. Bom, o conector já marcado é o sendo assim. Esse camarada é um conector de que tipo? A gente não lembrou ainda a listagem da galera dele, então vamos relembrar aqui, que é a maior galera que tem. É a galera dos conectores conclusivos. Servem para finalizar um raciocínio, uma ideia, ou introduzir uma obviedade. Quais foram os conectores que a gente já estudou como conclusivos? O logo, o portanto, o por conseguinte, o consequentemente, o enfim, o então, o ora, aquele ora lá do português de Portugal, o em suma, o em resumo, o em síntese, tem o em conclusão também, mas não vou botar aqui agora. Tem ainda o assim sendo, tem o sendo assim, tem o desse modo, o dessa feita, o dessa maneira, tem o dessa parte, tem as aglutinações do dessa parte, que são o dessarte e o destarte. E tem ainda o pois, quando ele está depois do verbo da frase em que ele está inserido. Certo? Beleza. Lembrado isso, se você já tinha esse cara na lembrança, fechou, cara, O sendo assim, o assim sendo. Tá aqui o sendo assim, ó. Na segunda linha, já mais pro final. Esse cara é um conector para fechar um raciocínio, Para introduzir uma obviedade, dependendo do caso, tá? Certo? Aqui é para fechar um raciocínio, Encerrar, arrematar, finalizar, ou introduzir algo óbvio, uma obviedade,
que é algo óbvio, lembrando, é algo que deveria todo mundo já ter visto, entendido, percebido, porque está na cara de todo mundo. E aí, se o ônibus bateu no poste, qual é a obviedade? A obviedade é a indenização, certo? A indenização é a obviedade, já que se bateu no poste lá, onde bateu, a empresa normalmente tem que ressarcir as vítimas aí, de alguma maneira, pagando tratamento médico, não sei, hospitalização, por aí vai. Normalmente é isso que ocorre, dependendo do caso, tá? Então, 83, finalizado. Estou indo para 84. 84 diz: pegamos gripe mês passado, mas também abusamos da friagem. Bom, tá aqui, pegamos gripe mês passado, primeira frase. Segunda começa com mas também, que é o nosso conector, introduzindo a frase abusamos da friagem. O conector mas também é fácil de analisar, né? Posso voltar na listagem dele, mas posso olhar para isso aqui. Tem gente que vai na pressa e olha só para o mais. Não, não olha para o mais nesse caso, não. Olha para o também. O também indica isso aqui, ó. Isso não é esse na matemática. Mais é uma soma. É um acréscimo, né? Então esse conector é de que tipo? De soma? De adição? Então ele é um conector aditivo. É para soma, acréscimo de informação. Tá? Quer conferir? Volta lá na listagem dos conectores aditivos que a gente já catalogou. Aqui, ó, os aditivos, ó. E nem mais também. Aparecia lá naquelas correlações do não só, não somente, não apenas. Como também, ele aparece, o também, o mais também aparece de novo. Tá? Então, era só relembrar esse camarada aí. E o que está sendo somado? Você quer ver a leitura? Está sendo somado aqui é o fator que levou a gripe. Ó. Disse que pegou gripe mês passado. Essa é a primeira informação. Somou o quê? O fator que levou a pegar a gripe, que foi abusar da friagem. Tranquilo? Certo? Beleza? Então tá mais que visualizado, estou indo para 8.5. 8.5 diz: certas pessoas precisam de lavagem cerebral, porque estão mentalmente equivocadas. Então, a primeira frase era: certas pessoas precisam de lavagem cerebral, aqui seria um lavar com água mesmo, para limpar, deve ser esse o sentido. E a segunda começa com porquê, e vem lá: estão mentalmente equivocados, para lavar as porcariadas que estão pensando, o pensamento ficar limpinho, deve ser esse o sentido. E tá lá o porquê. Cara, o porquê a gente já falou dele, O porquê, o que e o pois, eles estão lá na primeira categoria de conectores, eles são conectores explicativos, Estão aqui prestando um esclarecimento, uma justificativa. Certo? Não tem que titubear, não. Ele só está nessa categoria aqui, dentre os coordenados. Certo? E aqui ele está justificando o quê? Qual é a justificativa? Qual é o esclarecimento que está dando? Por que deve ser lavado? Essa lavagem aqui tem a ver com a ideia mais de lavar, limpar. Limpar o cérebro. Aliás, galera, tem muita gente que fala cérebro, com L, de laranja. Não, é com R, tá? De rato. Tá legal? Então aqui a explicação, a justificativa de ter que lavar e limpar aqui é porque a cabeça, o raciocínio, tá meio sujinho, tá meio equivocado. Tá beleza? Então a 85 era essa parada aí, tá? Bom, e conectores explicativos a gente viu lá no começo. Só para você visualizar, vou voltar aqui. A gente já tinha listado esses caras, se eu não me engano, na primeira frase. 7,5, lá. Explicativos. Verbo no imperativo no futuro, seguido de porquê, o que, é a maneira que tem de você conferir se é explicativo. Mas aqui nem precisava, tá? Beleza? Então, estou indo para 8,6. 8,6 diz: choveu, portanto, o chão está molhado. Bom,
primeira frase é o choveu. Terminou ela, começou logo a segunda com o conector portanto, juntando a segunda frase à primeira. Né? E aqui o portanto, a gente também já visitou esse cara, a galera dele. É a maior listagem que tem, a do logo, portanto, por conseguinte, consequentemente. Estou voltando aqui para você já enxergar. Tá aqui, ó, na frase 83, a gente listou a galera. Né? Tá lá, o logo, portanto, é o segundo conector. Certo? É um conector de que tipo, então? É um conector de que tipo? É um conector conclusivo. Certo? Conector conclusivo. Tá? Aqui está fechando, está arrematando, está finalizando. Né? Ou pode estar introduzindo uma obviedade, que eu acho que é o caso da obviedade. Né? De algo óbvio, algo evidente, algo que está na cara. Por que você acha que é isso? Ah, eu acho pelo seguinte, ó. Choveu, não choveu? Se choveu, o que acontece com o chão? O que é óbvio acontecer? É o chão ficar molhado. Então aqui o sentido da conclusão é de introduzir uma obviedade. Beleza? Né? É claro que acaba finalizando, fechando aí o raciocínio. Tá? Os fatos aí, a descrição dos fatos. Então 86 foi essa parada, tô indo para 87. 87 diz, nem me canse, nem me aborreça hoje. Bom, primeira frase diz, nem me canse. Acabou ela, veio a segunda com nem, vê lá, nem me aborreça hoje. Tá legal. Conector, tá lá, é o nem. E aí ele é um conector de que tipo? Temos que lembrar rapidinho a história do nem. Né? Do conector nem. O nem, lembrando, a gente já relembrou, mas vamos lembrar de novo. Ele pode ser um conector alternativo, né? Indicar uma outra opção, uma outra possibilidade, ou ele pode ser aditivo. Né? Quando é que rola um caso, quando é que rola o outro? Vamos relembrar, bonitinho. Para ele ser alternativo, ele começa a frase, né? A primeira frase, vem o nem, vem a frase, aí depois vem outro nem, outra frase. E esse primeiro nem não pode ser substituído pelo não. Por quê? Porque quando você tem o nem sendo uma palavra negativa, né, equivalendo ao não, na primeira frase, e a segunda frase começa com o nem, a segunda frase começa com o nem, aí o nem vai ser um nem só de soma, só de adição. Então a gente vai logo olhar para o primeiro nem aqui e ver se ele pode equivaler ao não. Se ele puder, ele tem valor negativo. Então diz para mim, a primeira frase podia ser dita assim, ó, não me canse, nem me aborreça hoje? Poderia, não poderia? Tem o mesmo sentido, não tem? Tem. Então aqui, esse nem, ele é uma palavra de valor negativo. Quando tem palavra de valor negativo na primeira frase e o nem é o conector da segunda frase, fechou a conta. Esse nem está só somando informações, está só acrescentando informações. Já ele acrescentou o quê? Primeiro, o fato de não cansar. E depois, de não aborrecer. Hoje. Tá claro isso? Tá? Lembrando palavras de valor negativo que a gente tem na língua portuguesa. A gente tem o não, o nem quando corresponde, quando pode ser substituído ao não, né? O nada, o nenhum e o ninguém.
Nenhum pode ter sua forma feminina também, nenhuma. Tá? Não esqueça disso. Tá claro isso? Legal? Então lembramos toda a paradinha. 87 está arrematada. Estou indo para 88. 88 diz o seguinte: coloque o lápis sobre a mesa, pois não há por que usá-lo agora. Então tá lá, coloque o lápis sobre a mesa. Primeira frase. Segunda começou com pois. E aí veio lá a segunda frase, não há por que usá-lo agora. O pois é o conector, e aí já sabemos a história do pois. O pois você vai fazer o quê? Você vai ver a posição dele. Cara, ele não está começando a frase? Tá, se ele está começando a segunda frase, ele está antes de qualquer outra palavra. Se ele está antes de qualquer outra palavra, ele está antes do verbo, da frase em que ele está inserido. Olha o verbo da frase que ele está inserido aqui. Ó. Na verdade, tem até dois verbos, né? Tem usá-lo lá depois, mas já é outra frase. Então, estava aqui o verbo haver. Né? O verbo haver que tem nessa hora sentido de existir, equivale ao verbo existir. Né? Então, aqui ó, não há porquê, ele está aqui antes do verbo, da frase em que ele está inserido. Né? E quando ele está antes do verbo da frase em que ele está inserido, que aqui no caso é o verbo haver, quando está antes do verbo, ele assume valor de explicação, né? De esclarecimento, justificativo. Né? Relembramos isso lá na primeira frase, né? Que foi a frase 76, é isso? Dessa bateria? Vamos voltar lá. Relembramos isso lá na 76, isso aí. Lá no cantinho aqui, ó, do lado direito, tá aqui, ó, para ser explicativo, ele tem que estar antes do verbo da frase que ele tem inserido, conclusivo depois do verbo. Legal? Relembramos a parada toda, classificamos, fizemos a 88, estou indo para a 89. 89 diz o seguinte: cansaram de te pedir favores. Dessa maneira, também eles te devem favores. Bom, primeira frase, estou marcando aqui, é o cansaram de te pedir favores. Segunda frase começa com dessa maneira e vem lá, também eles te devem favores. Melhor, também eles te devem favores. Se pediram, devem favores aí. Certo? Pediu dinheiro. Se alguém te deve dinheiro, aqui pediu favor a alguém, né? Esse alguém está devendo favor ao outro. Então está aqui o dessa maneira, que é o conector que juntou a segunda frase à primeira. E ele atribui valor aqui significativo à segunda frase. O dessa maneira, a gente também já visitou esse cara. Onde foi que a gente visitou esse cara? Na listagem lá do logo, portanto, por conseguinte, consequentemente. Estou voltando aqui para você ver. O enfim, o então, o ora, o assim, assim sendo, Aliás, tinha um em suma, em resumo, em síntese, assim, assim sendo, desse modo, dessa feita, tá aqui, ó, na última linha da listagem, na listagem da frase 83. O dessa maneira é conector para encerrar raciocínio, para finalizar raciocínio. Então é um conector conclusiva, para fechar uma ideia, para finalizar uma ideia. Certo? E aí, a 89 não tinha mistério. E aqui ele finalizou? Finalizou, Ele finaliza como? Se pediram favores a você, eles também vão estar te devendo favores. Quem pede alguma coisa a alguém fica normalmente devendo, por gratidão ou não, é aquela coisa que foi pedida a alguém, que teve que se pedir a alguém por alguma razão. Então, 89 foi, arrematamos, estou indo para 90. Na 90, já comecei a marcar ali, mas antes da marcação total, vamos ler. As crianças saíram para lanchar, contudo passaram mal. Então, a primeira frase é: as crianças saíram para lanchar. A segunda começa com contudo, conectando a segunda frase à primeira. E aí vamos relembrar o contudo. Contudo, a gente já listou esse cara também. Ele apareceu em que categoria? Ele pertence a que categoria de conectores coordenados? A do mais, porém, todavia,
contudo, no entanto, entretanto, agora, já e não. Onde foi que a gente viu esse cara? Vamos lá relembrar, ó. Tô voltando, tô voltando, tô voltando, tô voltando, tô voltando. Tá aqui, ó, na 80. Conectores adversativos, tá lá, ó. Mas, porém, todavia, contudo. Contudo junto, tá? E com a letra N de nariz aí, tá? Esse camarada tem valor contra-argumentador. Ele é conector para contra-argumentar, ele é para enfrentar o adversário, ele é adversativo, para enfrentar uma ideia adversária, uma ideia oposta à sua. Né? Então aqui é um conector de oposição. A gente bota oposição porque é mais simples de anotar, né? Mas tem todos aqueles sentidos que a gente já catalogou na aula de teoria. Né? E aqui ele está opondo o quê? Se saíram para lanchar, né, não deveriam passar mal. Aqui seria o caso de não passar mal. Mas o que aconteceu? A oposição foi com o passar mal. Certo? Tranquilo? Então, a oposição entre o não passar mal na hora de lanchar, só que acabou passando mal. Beleza? Então, fechamos aí uma grande bateria de exercícios de conectores coordenados. Se ainda ficou alguma dúvida, volta, estuda, reveja os conectores, tá? E é um assunto importantíssimo, aparece todo na nossa frente em prova, em textos, e a gente usa direto. Valeu? Fui!